Bem-vindos a mais 5 minutos de Direito em Estado de Emergência. Eu hoje queria partilhar convosco algumas reflexões sobre o impacto das medidas que têm vindo a ser adotadas no âmbito do Estado de Emergência na organização e no funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais. Não queria adotar uma perspectiva estritamente de direito processual, embora seja inevitável, como é óbvio, olhar sobretudo para o artigo 7º da Lei 1A de 2020, que foi recentemente alterado pela Lei 4A de 2020, no passado dia 6 de abril, porque, além do impacto que essas normas têm sobre o próprio processo, essas normas, como é óbvio, também condicionam a própria organização e funcionamento do Tribunal. Creio que o primeiro comentário que essa norma merece é que ela, em rigor, não é determinada em execução da declaração de estado de emergência. É tomada no âmbito dessa declaração, mas não em sua execução, porque, em rigor, o direito à tutela judicial efetiva, que no caso da justiça administrativa está consagrado não só no artigo 20, como também no artigo 268 da Constituição, não é um dos direitos suspensos pela referida declaração. Portanto, isso nos obriga, como é óbvio, a interpretar essas medidas em conformidade com as normas constitucionais que estabelecem esse direito. É evidente que o legislador sempre teria alguma discricionariedade para regular o processo, como aliás o Tribunal Constitucional tem vindo uniformemente a reconhecer, e é óbvio também que a situação de exceção que vivemos sempre pesa ou sempre pesaria na ponderação de interesses que o legislador tem de fazer, nomeadamente quando estabelece restrições a esse direito. Portanto, é óbvio que o estado de emergência não é estritamente indispensável para a adoção destas medidas. Mas, obviamente, também que não nos podemos dissociar do contexto de exceção mais geral em que vivemos. Até acho que se pode dizer que há um estado de exceção mesmo para além do estado de emergência. No caso concreto, a questão que eu gostaria de colocar é de saber se as medidas que foram adotadas, não obstante as significativas melhorias que esta alteração operada pela Lei 4A de 2020 produziu, se elas se justificam na exata mesma medida no âmbito de todas as jurisdições e de todas as formas de processo. Isto é, a questão é saber se no processo contencioso administrativo faz sentido determinar globalmente ou genericamente a suspensão dos processos. Desde logo porque, como é óbvio, no contencioso administrativo, a relevância das diligências presenciais, nomeadamente de produção de prova, ou diligências periciais, é muito menor do que no processo de crime ou mesmo no processo civil. Mas, sobretudo, nos termos do artigo 24 do CPTA, o processo já é eletrónico. E não é facultativo para as partes a utilização, nem para o tribunal, pelo menos nem para para alguns tribunais, a utilização de meios eletrónicos. E o artigo 7º, particularmente o artigo 7º número 5, que estabelece algumas exceções à regra da suspensão dos processos, suscita algumas dúvidas, designadamente quando parece devolver para a vontade das partes a avaliação sobre as condições para assegurar a prática de atos através de plataformas informáticas que em situação de normalidade já são obrigatórias, nomeadamente nos termos da Portaria 380/2017, que foi recentemente também alterada pela Portaria 4/2020, que regula a tramitação eletrónica dos processos nos sistemas administrativos de círculo, nos tribunais tributários e também nos tribunais centrais administrativos e no próprio Supremo Tribunal Administrativo. E, portanto, esta lógica de aproximação ao problema através de regras de suspensão de processos parece-me menos feliz do que a lógica adotada, nomeadamente para os processos urgentes, em que se inverte a solução
apenas determinando a suspensão de alguns atos ou diligências que não possam ser praticados por força das circunstâncias de exceção em que vivemos. E nessa medida, talvez fosse mais eficaz tratar o problema precisamente a partir de regras sobre o justo impedimento para a realização de atos e diligências, do que propriamente para a suspensão do próprio processo. Para dar um exemplo, no artigo 7º, número 5, a linha B, permite que o Tribunal possa preferir a decisão final se entender que não são necessárias novas diligências. Mas de que serve proferir a decisão final nesse processo se ela não transita em julgado? Porque, em rigor, os prazos para a impugnação dessa decisão ou para a arguição da sua nulidade estão suspensos. E por isso creio que faria algum sentido, compreendo que a própria situação de exceção e a pressão em que estas medidas são adotadas não favorece a reflexão, mas com o decorrer da situação talvez fizesse algum sentido começar a fazer algumas distinções, nomeadamente nas regras aplicáveis no processo contencioso administrativo relativamente a outras formas de processo em outras jurisdições que claramente são mais condicionadas pelas circunstâncias excepcionais que vivemos. E isso não invalida que essas circunstâncias não tenham impacto, e como eu referia inicialmente, na própria organização e no próprio funcionamento do Tribunal. Porque se é verdade que as partes estão, em regra, preparadas para a adoção de atos sob a forma eletrónica, porque é isso o regime normal da prática de atos no contencioso administrativo, o Tribunal não está, pelo menos não nos moldes em que funciona atualmente. Como é sabido, está imposta uma regra geral de isolamento ou de confinamento social, que implica designadamente o favorecimento do teletrabalho em detrimento da presença física dos funcionários nos locais de trabalho, e neste caso no Tribunal. E nos tribunais administrativos é o que tem acontecido, isto é, a generalidade dos funcionários, não apenas dos juízes, mas sobretudo dos funcionários, oficiais de justiça e pessoal administrativo, estão em regime de teletrabalho, sem prejuízo da realização de escalas, com a garantia de presença permanente de funcionários no Tribunal. Mas o que é facto é que as condições que os funcionários têm para cumprir as regras do processo eletrónico no Tribunal não são obviamente as mesmas que têm em casa, pelo menos não em termos imediatos, até que seja possível ao próprio Tribunal criar essas condições aos seus funcionários. E, portanto, é óbvio que esta situação de exceção tenha um impacto no funcionamento do Tribunal, mesmo para além das regras processuais estritas. Mas também é verdade, como se tem já sublinhado, que esta situação de exceção também pode ser aproveitada como uma forma de melhorar essa organização e esse funcionamento, particularmente com o recurso mais sistemático de outras modalidades de decisão que no passado não eram utilizadas. Basta assinalar, por exemplo, que tanto os tribunais centrais administrativos como o próprio Supremo Tribunal Administrativo já têm realizado as suas sessões de julgamento por videoconferência, o que no passado seria provavelmente pouco expectável que viesse a acontecer a curto prazo. E embora seja provável que as sessões presenciais sejam retomadas quando a situação se normalizar, isso não invalida que o recurso a estes meios será provavelmente muito mais frequente do que tem sido até agora. Mas o que queria concluir com este comentário é o de que, com o desenvolvimento da situação, se ela se prolongar por muito mais tempo, valeria a pena olhar com mais atenção para o contencioso administrativo, até pela circunstância óbvia que o próprio legislador já reconheceu nesta última alteração que fez ao regime da Lei 1A de 2020, que é de que os tribunais administrativos têm que, além do mais, garantir o controle jurisdicional da administração no âmbito da própria adoção das medidas de emergência que têm vindo a ser adotadas.
e não apenas para tutelar direitos fundamentais, mas em outras situações urgentes, como designadamente, e isso já foi reconhecido no contencioso pré-contratual, tendo em conta enfim, a especificidade dos regimes de contratação pública no âmbito deste contexto. E por isso é fundamental que a justiça administrativa, como a justiça em geral, não pare e que as normas adotadas sejam interpretadas em termos que sejam favoráveis a garantir a essa efetiva tutela que a Constituição pressupõe. É tudo por hoje. Obrigado.